A história de um casal de idosos que perdeu tudo: a casa, os bens, o abrigo e até as forças para continuar. Mas que com coragem, fé e o companheirismo de um fiel cachorro, reconstruiu não apenas um lar, mas um novo sentido para a vida. Imagine acordar em uma madrugada fria, com o som da chuva crescendo, a água invadindo o chão da sua casa. E em poucos minutos, tudo o que você construiu durante 40 anos sendo levado embora. As paredes desabam, as lembranças se perdem, e o chão, que antes era seu refúgio, vira um rio de lama. Foi assim que começou a história de Antônio e Rosa, dois idosos esquecidos pelo mundo, mas lembrados pela vida. Sem dinheiro, sem família por perto e com o corpo já cansado pelo tempo, eles tinham apenas um ao outro, e Tobias, o cachorro que nunca os abandonou. Mas o que ninguém imaginava é que daquele sofrimento nasceria um dos gestos mais bonitos de amor e resistência. Sem pedir ajuda, sem esperar piedade, Antônio e Rosa decidiram voltar ao lugar onde tudo havia sido destruído, o terreno onde um dia existiu sua casa. E ali, com as próprias mãos, começaram a reconstruir. Tábua por tábua. Dia após dia, entre dores, lágrimas e o latido fiel de Tobias, eles ergueram o que muitos chamariam de nada, mas que para eles era tudo. Essa não é uma história sobre pobreza ou desespero, é uma história sobre força, sobre o poder do amor quando o mundo vira as costas, sobre o que acontece quando duas almas decidem não desistir, mesmo quando o destino tenta arrancar tudo delas. E o mais bonito, eles não reconstruíram apenas uma casa, eles reconstruíram a si mesmos. Prepare-se para ouvir uma das histórias mais emocionantes que você vai conhecer. Uma história que começa na lama, mas termina sob o sol da esperança. Uma história sobre um casal, um cachorro e uma cabana que se tornaria símbolo do amor que nunca morre. Pausa leve. Trilha sobe lentamente. Porque às vezes, quando tudo desaba, é ali, entre as ruínas, que o verdadeiro, em um canto esquecido do interior, cercado por montanhas e árvores antigas que já testemunharam o passar de muitas gerações, vivia um casal de idosos. O tempo implacável havia levado quase tudo deles: a casa, os amigos, a família e até a esperança. Seu nome era Antônio e o dela, Dona Rosa. Ele, com mãos calejadas e olhar cansado, havia trabalhado a vida toda como carpinteiro. Ela, com o sorriso doce de quem sempre acreditou no amor, passara os anos cuidando dos filhos, das plantas e da vida simples que tinham juntos. Mas o destino, às vezes cruel, os deixou sem chão. Uma enchente inesperada, no meio de uma madrugada fria, destruiu o pequeno lar onde viviam havia mais de 40 anos. A água levou móveis, lembranças e tudo o que representava segurança. O que restou foram apenas roupas molhadas, algumas ferramentas antigas e um cachorro fiel, chamado Tobias. Tobias era mais que um animal. Era companhia, era guardião, era parte da família. Mesmo quando as águas subiram e o medo tomou conta, ele ficou. Não correu, não se escondeu, permaneceu ao lado deles. Como se dissesse: enquanto eu estiver aqui, vocês nunca estarão sozinhos. Os dias que se seguiram foram difíceis. Dormiam sob uma lona improvisada, alimentando-se do pouco que conseguiam encontrar. Os vizinhos, antes tão próximos, agora pareciam distantes, ocupados demais com a própria reconstrução. Mas Antônio, com o olhar firme, disse uma frase que mudaria tudo. Rosa, se a gente ainda tem o que é mais importante, um ao outro, então ainda temos tudo. Foi então que decidiram recomeçar. E o lugar onde fariam isso era o mesmo onde tudo havia terminado. O terreno da antiga casa. A velha cabana de madeira, destruída pela enchente, estava em ruínas. O telhado desabado, as paredes cobertas de barro e o cheiro de umidade no ar. Mas para aquele casal, aquilo não era apenas entulho, era o símbolo de uma vida inteira. Antônio começou a catar pedaços de madeira espalhados pelo terreno. Cada tábua resgatada era um pedaço de esperança. Rosa, mesmo com as mãos frágeis e a coluna curvada pelo tempo, limpava o barro e separava o que ainda poderia ser usado. Tobias observava tudo, abanando o rabo,
como se soubesse que ali estava nascendo algo novo. Entre latidos e pausas, ele cavava buracos, puxava pequenos pedaços de madeira com a boca e de alguma forma ajudava. Era uma cena linda. Um homem, uma mulher e um cachorro reconstruindo o impossível. Os dias se transformaram em semanas. O sol queimava, a chuva insistia, e o corpo de Antônio já não respondia como antes. Mas ele continuava. Cada martelada era uma oração silenciosa. Cada tábua colocada, uma lembrança resgatada. À noite, ao redor de uma pequena fogueira, os três se reuniam. Rosa, com uma panela velha, preparava um pouco de feijão e farinha. Tobias, deitado aos pés deles, olhava para o fogo como quem compreende o valor da paz depois da tempestade. "Você lembra, Rosa?" perguntou Antônio certa noite. "Quando a gente construiu essa casa pela primeira vez?" Ela sorriu com lágrimas nos olhos. "Lembro. Você dizia que ela seria pequena, mas cheia de amor." E naquele instante, mesmo sem paredes nem teto, eles perceberam. O amor ainda estava ali. Com o passar dos meses, algo extraordinário começou a acontecer. A cabana, antes destruída, começava a ganhar forma novamente. Não era mais como antes. Era simples, rústica, feita com o que tinham, mas tinha alma. As paredes de madeira antiga contavam histórias. O telhado, montado com pedaços de telhas resgatadas, parecia um mosaico de resistência. E o pequeno jardim, que Rosa plantou com sementes que encontrou pelo caminho, começou a florescer. As flores nasceram primeiro tímidas, depois fortes. Rosas, girassóis e margaridas, como se a natureza quisesse agradecer aquele casal por não desistir. E Tobias. "Ah, Tobias!" Ele tinha o hábito de dormir na entrada da cabana, vigiando tudo. Parecia orgulhoso da nova casa, como se soubesse que aquele era o lar que ele ajudou a reconstruir. Mas a vida, como sempre, testa os fortes, e uma manhã, Antônio acordou com dores fortes no peito. O corpo já cansado começava a cobrar o preço do esforço. Rosa se desesperou. Sozinha, em meio à floresta, sem telefone, sem vizinhos próximos, ela segurou a mão dele, chorando. "Não me deixa, Antônio! A gente ainda não terminou a casa." Ele, com um sorriso fraco, respondeu. "A casa já está pronta, meu amor. O que faltava era o nosso coração acreditar que a gente podia." Essas palavras ecoaram na alma de Rosa. Naquele dia, ela entendeu que reconstruir não era só levantar paredes, era reerguer a própria esperança. O tempo passou, Antônio se recuperou. Devagar. Rosa continuou cuidando dele, da casa e de Tobias, com uma força que vinha de um lugar misterioso. Talvez do amor. Talvez da fé. E quando o inverno chegou, com o frio cortante e o vento batendo nas frestas da cabana, os três se reuniram ao redor do fogo. Rosa olhou para a chama tremulante e disse: "Tá vendo, Antônio? A gente perdeu quase tudo, mas no fim ganhamos mais do que tínhamos." Ele sorriu acariciando Tobias. Porque agora o que a gente tem não é só uma casa, é um lar." A história de Antônio, Rosa e Tobias se espalhou pela pequena vila. As pessoas que antes passaram sem olhar começaram a visitá-los. Alguns levavam comida, outros madeira e outros apenas um abraço. Aquela cabana, reconstruída com tanto esforço, se tornou símbolo de algo muito maior. A prova viva de que o amor, a fé e a coragem podem erguer até as paredes mais caídas. E naquela simples construção de madeira, iluminada por um fogo pequeno mas constante, vivia o que muitos passavam a chamar de o milagre da cabana. O sol nascia tímido por trás das montanhas. O orvalho brilhava nas folhas e o vento frio soprava entre as frestas da pequena cabana reconstruída. Antônio e Rosa despertavam devagar, enquanto Tobias, o fiel companheiro, já estava de pé, correndo pelo terreno, abanando o rabo, pronto para mais um dia. A vida, depois de tanto sofrimento, parecia ter encontrado um ritmo tranquilo. As manhãs eram silenciosas, cheias de cheiro de café e lenha queimando. Os dias passavam entre o trabalho na horta, o cuidado com o jardim e as conversas ao redor do fogo. Mas o que eles não sabiam é que a história deles, aquela simples história de superação, estava prestes a tocar corações muito além das montanhas.
Certo dia, enquanto Rosa regava as flores e Antônio consertava uma janela, um carro desconhecido apareceu na estrada de terra. Era raro alguém passar por ali. O barulho do motor fez Tobias correr e latir atento. Um homem jovem desceu do carro. Tinha uma câmera pendurada no pescoço e um sorriso sincero no rosto. "Bom dia! Eu me chamo Lucas", disse ele, acenando de longe. "Desculpem aparecer assim sem avisar. Mas ouvi falar sobre a história de vocês, sobre a cabana que renasceu." Antônio olhou para Rosa, surpreso. Pouquíssimas pessoas sabiam daquilo. Quem teria contado? Lucas era um jornalista independente. Trabalhava com histórias humanas, daquelas que emocionam e fazem o mundo parar por alguns minutos. Ele tinha ouvido falar do casal por meio de um caminhoneiro que passara pela vila e contara sobre 2 velhinhos e um cachorro que reconstruíram uma casa do nada. "Eu precisava ver com meus próprios olhos", disse Lucas. E ali estava ele, com sua câmera simples e o coração aberto, pronto para registrar algo que, ele mesmo dizia, parecia milagre. Nos dias que se seguiram, Lucas passou a conviver com o casal. Gravou entrevistas, filmou o jardim, os detalhes da madeira velha da cabana, o fogão a lenha e, principalmente, o brilho nos olhos de Antônio e Rosa. Rosa falava com doçura. "A gente perdeu tudo, mas aprendeu que o amor não se afoga, não quebra, nem se perde. Ele se transforma." E Antônio, com aquele jeito simples, completava: "A cabana é feita de madeira velha, mas o coração da gente é novo." Tobias, claro, não ficava de fora. Ele aparecia em todas as cenas, brincando, correndo, protegendo, sempre presente. Lucas se encantou com a energia daquele cachorro. Parecia um símbolo da fidelidade e da esperança que nunca morre. Quando o vídeo ficou pronto, Lucas voltou para a cidade e publicou a reportagem nas redes sociais. O título era simples, mas poderoso. Eles perderam tudo e reconstruíram o impossível. Em poucos dias, o vídeo viralizou. Milhares de pessoas do Brasil inteiro se emocionaram com a história. Comentários, mensagens, orações, gente querendo ajudar, doar, visitar. E ali, naquela cabana no meio do nada, o telefone improvisado de Rosa começou a tocar. Era um mundo inteiro batendo à porta deles. Alguns dias depois, chegaram os primeiros visitantes. Um casal de jovens trouxe mantimentos. Uma senhora idosa, que também havia perdido tudo numa enchente, trouxe sementes para o jardim. E um grupo de voluntários da cidade vizinha veio oferecer ajuda para melhorar a estrutura da cabana. Antônio não acreditava no que via. As mesmas mãos que antes pareciam sozinhas, agora eram centenas, ajudando, segurando, construindo junto. Rosa chorava de alegria. "Parece um sonho", dizia. Mas não, era real. Era o resultado de uma história contada com o coração. Com a ajuda das pessoas, a cabana ganhou novas paredes, um telhado mais firme e até um pequeno alpendre. O jardim floresceu ainda mais. E pela primeira vez em muitos anos, o casal pôde dormir sem medo da chuva. Mas o que mais mudou não foi o que se via, foi o que se sentia. O lugar, antes solitário, se transformou num ponto de encontro. Gente vinha não só para ajudar, mas para ouvir, para conversar, para encontrar paz. Antônio e Rosa passaram a acolher todos que apareciam. Ofereciam café, pão e, acima de tudo, um exemplo vivo de que o amor é o maior abrigo que existe. Tobias, o fiel companheiro, virou uma espécie de mascote do lugar. As crianças que visitavam adoravam brincar com ele. E o velho cachorro parecia entender a responsabilidade. Era o guardião da cabana, o símbolo do recomeço. Mas o tempo, sempre paciente e inevitável, também deixou suas marcas. Os anos foram passando e Antônio começou a se cansar mais rápido. Os passos ficaram lentos, as mãos trêmulas. Rosa percebia em silêncio o quanto o marido estava mudando. Mesmo assim, ele continuava dizendo todos os dias: "Enquanto eu puder, vou cuidar desse lar, porque essa cabana é o que a vida devolveu pra gente." Certa manhã, o sol nascia mais dourado do que nunca. O vento trazia um cheiro de terra molhada e flores recém-abertas. Rosa acordou e percebeu que Antônio ainda dormia. Ela sorriu, como sempre fazia, e foi preparar o café. Mas algo estava diferente. O silêncio parecia mais profundo, quase sagrado. Quando voltou para o quarto, percebeu... Antônio não respirava mais, ele partira.
deitado, sereno, com um leve sorriso no rosto, como se tivesse esperado exatamente aquele amanhecer para descansar. Rosa chorou. Tobias uivou. E a cabana? Parecia mais silenciosa do que nunca, mas mesmo na dor, ela sabia. Antônio não se foi completamente. Cada tábua, cada planta, cada canto daquela cabana guardava um pedaço dele. Nos dias seguintes, toda a vila veio visitar. Lucas voltou emocionado para registrar a despedida. E Rosa, com o coração partido, disse diante das câmeras: ele cumpriu a promessa. Construiu um lar que nunca vai cair, porque é feito de amor. Com o passar do tempo, Rosa transformou a cabana num pequeno refúgio para viajantes e pessoas em situação difícil. Chamou o lugar de Casa Esperança. Ali, ninguém era rejeitado. Todos eram recebidos com café quente, comida simples e uma história sobre um homem, uma mulher e um cachorro que reconstruíram o impossível. Tobias envelheceu junto dela, fiel até o fim. E quando também partiu, anos depois, Rosa plantou uma árvore no lugar onde ele costumava dormir. Chamou-a de Árvore da Lealdade. Hoje, quem visita o lugar diz que, nas tardes tranquilas, o vento entre as folhas soa como o latido distante de um cão guardando seu lar. O tempo passou, mas a história não se apagou. Lucas voltou muitas vezes, fez novos vídeos, escreveu um livro, e a Casa Esperança se tornou símbolo de amor e fé. Gente de todos os cantos vinha para conhecer o lugar. Alguns diziam que era mágico, outros apenas choravam em silêncio, tocados por algo que palavras não conseguiam descrever. E Rosa, já com o cabelo todo branco e as mãos enrugadas, dizia sorrindo: o amor é como uma casa. Pode cair com o vento, mas se a gente tiver coragem, sempre pode reconstruir. Hoje, anos depois, a cabana ainda está lá, firme, bonita, cheia de flores. E no centro da sala há uma foto antiga. Antônio, Rosa e Tobias, os três sorrindo diante da cabana recém-construída. Ao lado da foto, uma frase simples escrita por Rosa antes de partir. O que mantém uma casa de pé não são as paredes, é o amor que vive dentro. E é por isso que, até hoje, todos que passam por ali sentem algo diferente. Uma paz que não se explica, um calor que vem de dentro. Talvez seja o eco da fé de um casal que acreditou quando ninguém mais acreditava. Talvez seja o amor, que nunca abandona os corações dispostos a recomeçar. Essa é a história de Antônio, Rosa e Tobias. Uma história sobre perda, coragem e renascimento. Sobre como, mesmo quando tudo parece desabar, ainda é possível reconstruir, se o amor for o alicerce, fade out. Imagem da cabana ao pôr do sol, com o som suave do vento e de pássaros ao fundo.